Olá, boa tarde, alunos da segunda série do ensino médio. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de matemática. Eu sou a professora Inês e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo das probabilidades. Hoje nós vamos ver os arranjos com repetição, seguindo a aula passada, que a gente viu os arranjos simples. Muito bem, separem aí lápis, borracha, caneta, um caderno para anotações. E se você já estiver nas suas mãos com o Caderno do Aluno, volume 3, pega que a gente vai fazer algumas atividades de lá, certo? Muito bem, estou aqui com a professora Roberta para me ajudar no chat, como sempre. Tudo bem, professora? Tudo bem, professora Inês. Bem-vindos, alunos, professores, pais, responsáveis, que estão acompanhando aqui a nossa aula de hoje. Então, hoje a gente vai estudar arranjo com repetição, muito legal. Então, não se esqueçam de pegar papel aí para anotação, para fazer as continhas, que hoje a gente tem bastante continha e continha fácil de fazer, né, professora Inês? Bem legal de fazer, não é? Com certeza, pessoal. Vamos começar, então? Vamos. Então, vamos lá. Vamos lá. Lembrando que quando a gente está falando de matemática, a gente tem que ter foco, né? Então, pessoal, concentração, certo? Muito bem. Quando nós falamos em arranjo com repetição, nós estamos falando aquele em que a ordem de cada elemento N do conjunto importa. Então, a ordem é importante. E que cada um pode ser contado mais de uma vez. Então, se ele pode ser contado mais de uma vez, é porque pode haver repetição. Muito bem. Quando a gente fala em arranjo com repetição, nós estamos, então, falando em um arranjo de N elementos e P elementos repetidos. E, nesse caso, nós temos que fazer esta continha. N, que é o total de elementos do conjunto dado, e P é o total das repetições. Então, nós temos aqui uma potência para ser resolvida. Certo, pessoal? Bom, vamos ver na prática? Então, nós vamos lá para próximo slide. O exemplo 1. Muito bem. Pessoal, nós temos o conjunto B formado pelos números 1, 4 e 6. Então, o conjunto B possui 3 elementos, ok? O objetivo é formar agrupamentos com 2 elementos de B, de forma que eles possam ser repetidos. Muito bem. Então, se eu quero formar conjuntos com 2 elementos, nós sabemos que o P pode repetir. Bom, você fala assim, mas professora, isso dá certo? Dá. Quer ver? Eu vou fazer a continha para vocês e depois eu vou mostrar todos estes elementos. Então, vamos fazer a continha. Arranjo o N, que é 3, e o P, que é 2. Muito bem. Lembra que a expressão para o arranjo NP é N elevado a P. Então, aqui nós vamos ter o N, que é 3, elevado ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que vai dar 9. Muito bem. Então, agora, eu vou mostrar para vocês estes 9 números com 2 algarismos do conjunto B. Vou começar com o número 1. Muito bem. Se pode repetir, você concorda comigo que o 1 já é o primeiro? É. Agora, eu vou combinar o 1 com o 4. E agora, o 1 com o 6. Muito bem. Agora, eu posso pensar em começar com o número 4. E ele pode repetir? Então, eu vou ter 4 com 4. Depois, eu vou ter o 4 com o 1 e o 4 com o 6. Mas nós também podemos montar esse número iniciando pelo 6. Então, ele pode repetir. Então, eu tenho 6 e 6. Vou unir agora o 6 com o 1 e o 6 com o 4. E, é claro, eu não tenho mais nenhum número que eu possa formar com os elementos 1, 4 e 6, agrupando-os de 2 em 2, mesmo podendo repetir. E aí, vocês entenderam, pessoal? Tá fácil? Bom, por favor, coloque a resolução do exemplo 1 para eles na tela. Quem quer tirar um print? Tirar o print? Muito bem, pessoal. Então, vamos agora para a atividade 1. Muito bem. Se você já tem o seu caderno do aluno, abre lá na página 11,
que essa atividade ia de lá. Vamos ler? Em uma caixa foram colocadas 9 bolinhas, numeradas de 1 a 9. Suponha que a bolinha que for pega seja jogada novamente na caixa, antes que a próxima seja retirada de lá, né, ou sorteada. Em outras palavras, a bolinha será reposta na caixa a cada sorteio. Nesta condição, de quantas maneiras diferentes poderemos retirar dessa caixa? Letra A, 2 bolinhas. Letra B, 3 bolinhas. Letra C, 4 bolinhas. Então, vamos lá. Quer uma dica, pessoal? Então, vamos pensar. Na caixa, nós temos 9 bolinhas. Então, esse 9 representa o total de elementos do nosso conjunto, né? Então, nós sabemos que é a letra N. Muito bem. Então, lembra que a bolinha ela vai ser colocada novamente na caixa. Então, a gente tem arranjo com repetição. Muito bem. Na letra A, 2 bolinhas. Então, você sabe o seu P. Na letra B, 3 bolinhas. E na letra C, 4 bolinhas, ok? Então, você já tem o N e você já tem o P. Então, você vai utilizar a expressão N elevado a P para colocar para mim lá no chat o resultado da letra A, da letra B e da letra C, ok? Professora Roberta, quanto tempo eles terão para fazer essa atividade? Olha, professora Inês, como são 3 contas, né? A, B e C, 3 minutos. Ok, então daqui 3 minutos voltamos. Voltamos do chat e agora eu quero saber suas respostas. Quem vai me contar é a professora Roberta.
Olha, professor Inês, mal abriu o chat, já tinha um monte de gente respondendo item A, o B e o C. Falaram que o A dá 81, o B 729 e o C 6.561. Um monte de gente colocou esse valor, tá? Eu vou falar alguns nomes, porque não dá para falar o nome de todo mundo, infelizmente. Então, o Gustavo, a Rayane, o Benito, a Bruna, a Joyce, a Maria Júlia e a Thalita. E esses foram alguns alunos, tá? E quero mandar um abraço para alguns professores que estão lá participando da nossa aula, incentivando os alunos a continuarem estudando, a tentar, certo? Professor Eliseu, professor Oswaldo, professora Mariana, professor José Carlos, professor Marcos, professor Reginaldo e professor Jobert. E aí, professor Inês, são essas as respostas? Muito bem, pessoal. Então, vamos lá. Concentração total, preste atenção. Matemática é concentração. Então, vamos retomar. Eu já havia dito para vocês que o N é 9, porque é o total de bolinhas que a gente tem dentro da nossa caixa. Muito bem. Na letra A, ele pede retirar 2 bolinhas, mas sabendo que podem repetir o número das bolinhas. Então, eu vou ter um arranjo das 9 bolinhas e pode repetir as 2 retiradas. Então, eu vou ter 9 elevado ao quadrado, que é 9 vezes 9, que vai dar 81. Então, parabéns para quem acertou. Muito bem. 3 bolinhas. Continuo podendo repetir. Então, eu tenho 9. E das 2 que eu posso retirar, das 3 que eu posso retirar, eu posso repetir as 3 bolinhas. Então, eu vou ter 9 elevado ao cubo, que vai ser 9 vezes 9 vezes 9. Que vai ser 81 vezes 9, né, pessoal? Então, 9 vezes 1, 9. 9 vezes 8, 72. Muito bem. Opa, tá certo. E agora 4 bolinhas. Então, vou fazer o arranjo das 9, podendo repetir as 4 que eu vou tirar. Então, eu vou ter 9 elevado à quarta, que é 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9. Muito bem. Até aqui, a gente já fez a conta. É 729. E agora, multiplicando por 9, eu vou chegar no número 6.561. Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham tirado mais algumas dúvidas. Por favor, o print da atividade 1 para eles na tela. Quem quer tirar um print? Ótimo. E vamos lá. Vamos treinar mais um pouquinho. Atividade 2. A atividade 2 diz o seguinte. Ana foi em uma doceria para comprar 2 bolos, sendo um para o café da manhã e outro para o café da tarde. Nessa doceria, existem 7 tipos de bolos diferentes à escolha. A pergunta: de quantas maneiras diferentes Ana poderá escolhê-los, levando em conta que podem ser iguais nos 2 cafés? Gente, que fácil, hein? Professora Roberta, quanto tempo para a atividade? Olha, professora Inês, como os valores aí são bem menores, eles terão 2 minutos. Muito bem, pessoal. Põe no chat quantas maneiras a Ana poderá escolher os 2 bolos, tá bom? E daqui 2 minutos voltamos.
E aí, pessoal, quantas formas a Ana vai poder comprar o bolo? Professora Roberta, o que eles colocaram no chat? Olha, todo mundo colocou 49, tá? Então, eu anotei só os nomes, porque todo mundo colocou 49. Então, Ruth, Bianca, João Marcos, Karina, Giulia, Nicolas, Karen, Fabrício e Yasmin. Muito bom. Entre tantos que tinham lá, tá bom? Quero mandar um abraço também para os professores Petrim, Pedro, Carla, Silvana, Rosemary, Augusto, Edilson, Elisete e Neide. E aí, professora Inês, 49 mesmo? Vamos lá, pessoal. Então, concentração. Na doceria, nós temos 7 tipos de bolos. Então, esse é o nosso N. A Ana quer comprar 2 bolos e podem ser iguais. Então, esse é o nosso P. Então, o nosso arranjo será 7... Nossa, deixa eu arrumar isso aqui. Ficou feinho, né, pessoal? Vamos fazer certinho? Para ficar mais bonitinho, né? Desculpa. Então, o N é 7 e o P é 2. Então, aplicando a regrinha, eu vou ter 7 na base e 2 no expoente. 7 ao quadrado, 7 vezes 7, que vai dar 49. Parabéns para quem acertou, pessoal. Então, por favor, coloquem a resolução da atividade 2 para os nossos alunos, para quem quiser tirar um print da tela. E vamos para a próxima atividade. Vamos treinar. É treinando que a gente aprende matemática. Então, vamos lá para a atividade 3, pessoal. Presta sempre bastante atenção no enunciado do problema. Considere as vogais A, E, I, O, U. Bom, esse é o conjunto dado. Então, você já sabe quanto é o seu N. A pergunta é, de quantas maneiras diferentes podemos formar anagramas com 3 delas, podendo repeti-las? Vocês lembram que é anagrama, pessoal? Anagrama é a reorganização das letras de uma palavra dada, com ou sem sentido. Então, aqui você tem 5 vogais e quer palavras, né, anagramas, com 3 delas, podendo repetir. Quanto será que vai dar isso, hein? Professora Roberta, quanto tempo para o chat? Eles têm 2 minutos, professora Inês. Então, vamos lá, pessoal. 2 minutos e voltamos. Voltamos do chat. E agora, pessoal, quantos anagramas deram? Professora Roberta, o que eles falaram lá no chat? 125 é a resposta que está todo mundo colocando lá.
Quem, por exemplo, colocou 125? Alguns nomes, já que tem um monte. Aline, Vitor, Rian, Eric, Graziele, José Inácio, Paloma, Pablo, Jussara. Esses são alguns dos alunos que colocaram 125. Quero mandar um abraço para os professores que estão lá, dando força para todo mundo. Professora Ailton, professora Ana Paula, professora Juliana, professora Alisson, professor Nilson, professora Regina. Estou mandando um abraço para você, hein, professora Regina. Professor Eliseu, professora Eline, professor Manuel, professor Sidney e professor Edson. E aí, professora Inês, é 125 mesmo? Muito bem, pessoal. Então, vamos lá. Concentração. Nós temos todas essas vogais para montar os anagramas. Então, nós sabemos que o nosso N é 5, ok? Muito bem. Aí, ele pede anagramas com 3 delas, podendo repetir. Então, nós sabemos que o nosso P é o 3. Então, eu vou ter o anagrama 5,3, que é 5 elevado à potência 3. Lembra, o expoente significa que a base é multiplicada por ela mesma 3 vezes. Então, vamos calcular. 5 vezes 5, 25. E 25 vezes 5. Podemos fazer a continha para quem não sabe de cor. 5 vezes 5, 25 vão 2. 5 vezes 2, 10. Com 2, 12. Então, eu vou ter 125 anagramas diferentes formados com as vogais A, E, I, O, U. Muito bem, tá a resolução da atividade 3 para vocês aí na tela. Quem quiser tirar um print dela. E vamos mais um pouco. Vamos lá, vamos para a atividade 4. Muito bem, preste atenção no enunciado. Os números de telefone da cidade Vento Quente são formados por 7 algarismos e todos começam pelo número 5. Determine quantos números de telefone poderemos formar, podendo repetir os algarismos. Pessoal, vou dar algumas dicas para vocês. Primeira dica, vamos lembrar quais são os algarismos que a gente conhece? Então, vamos lá? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, correto? No total, nós temos 10 algarismos. Muito bem. Agora, preste atenção. Os telefones têm 7 algarismos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, correto? Muito bem. Só que eles começam todos pelo número 5. Então, quer dizer que esse primeiro lugar aqui já está ocupado, né? Perfeito. Pessoal, preste atenção. Você tem o total de números que você vai utilizar aqui para você poder fazer o seu arranjo. Então, você tem 6 posições para organizar os seus 10 algarismos. E por que 10? Porque pode repetir. Então, apesar de eu ter colocado 5 no primeiro número, eu posso ter um número de telefone que seja 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Correto? Muito bem. Só que os outros vão ser 5 e pode ser qualquer outro número aqui. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, certo? Então, eu estou te dando a dica. Quem é o seu N, quem é o seu P, ok? Professora Roberta, quanto tempo para o chat? Olha, professora Inês, eles têm 2 minutos para esse chat. Então, vamos lá, pessoal. Coloque o total de números de telefones da cidade Vento Quente.
Muito bem, pessoal. Quantos números de telefones deram lá na cidade? Professora Roberta, conta o que eles falaram no chat. Olha, professora Inês, muitos acertaram, mas muitos se confundiram aí com os numerozinhos. Mas muitos colocaram que deu 1 milhão. 1 com 6 zeros. Será que é isso? Olha, quem falou isso, por exemplo, foi o Lucas, o Leandro, o William, o Wesley, Jaqueline, Gabriela, Luiz Felipe, Luan e Antônio. E eu quero mandar um abraço para os professores Francinete, Jorge, Emily, Deide, Adriano, Luiz Carlos, Janaína, Eliane e professor Antônio. Professores, um abraço para vocês e para a cidade de vocês também. E aí, professora Inês, é 1 milhão? Muito bem, pessoal. Então, vamos lá. Concentração. Nós temos, então, 10 algarismos, certo? Do 0 até o 9. O telefone da cidade Vento Quente é formada por 7 algarismos, porém, na primeira posição, o 5 é fixo. Então, vão sobrar 6 posições para você colocar qualquer um dos 10 algarismos. É isso mesmo. Então, o nosso P aqui são 6 números. Portanto, o nosso arranjo vai ser 10,6, que vai ser 10 elevada à sexta potência. Aí você fala, professora, eu vou ter que multiplicar isso tudo? Não, pessoal, vamos utilizar o que a gente já aprendeu. Se eu tenho 10 elevado à sexta, é porque eu tenho o 1 seguido de 6 zeros. Portanto, nós temos 1 milhão. Lembra, na potência de 10, se eu tenho 10 elevado a 1, eu tenho 10. Se eu tenho 10 elevado a 2, eu tenho 1 seguido de 2 zeros. Se eu tenho 10 elevado a 3, eu tenho 1 seguido de 3 zeros. E assim por diante. Portanto, se eu tenho 10 elevado a sexta, eu vou ter o 1 seguido de 6 zeros. E aí, pessoal, entenderam melhor com a explicação? Será que ficou tudo mais claro agora? Muito bem. Então, agora nós vamos para um exemplo 2. Então, por favor, o exemplo 2 na tela para os nossos alunos. Pessoal, preste atenção no enunciado deste exemplo 2. Considere o conjunto N formado pelos números 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Muito bem. Quantos números com 4 algarismos poderão ser formados e que sejam divisíveis por 2 e que possam repetir os números? Tem bastante informação aqui, né? Então, vamos com calma. Vou começar pensando quais são os números divisíveis por 2. Bom, vou olhar no conjunto B e vou lembrar que para ser divisível por 2, o número tem que ser par. Então, nós temos o 4, o 6 e o 8. Então, qualquer um desses 3 números vai ficar na última posição. Então, eu tenho o número com 4 algarismos. E, para ser divisível por 2, nesta última posição, uma vez eu vou colocar o 4, outra vez o 6 e outra vez o 8. Aí você fala, mas professora, como é que eu faço isso? A gente faz o seguinte, a gente calcula para uma vez e depois pega o total e multiplica por 3, porque são 3 números divisíveis por 2. É isso mesmo, pessoal. E ainda pode repetir. Muito bem. Então, vamos voltar no conjunto N para ver quantos números tem lá dentro. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o total de elementos dados são 7, ok? Muito bem. E aqui sobraram quantas possibilidades aqui? 3 números para serem colocados e que podem repetir? Então, a gente sabe que o nosso P é 3. Então, nós vamos ter um arranjo daqueles 7 números, podendo repetir esses 3 aqui, porque da última posição está fixa, certo? Então, eu vou ter 7 elevado ao cubo. O expoente diz que é para multiplicar o 7 por ele mesmo 3 vezes. Muito bem. 7 vezes 7, 49. E vamos fazer a continha. 49 vezes 7. 7 vezes 9, 63 vão 6. 7 vezes 4, 28.
mais 6, 34. Então, aqui eu vou ter 343 números com 4 algarismos que terminam com 4. Muito bem. Só que nós temos também o 6 e o 8, não é? Então, nós vamos pegar o total, será o 343 vezes as 3 opções, o 4, o 6 e o 8. Vamos, então, multiplicar? Vezes 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. Então, no total, eu vou ter 1.029 números formados por 4 algarismos e que são divisíveis por 2 e que podem ainda repetir os números. Então, pessoal, observem aí na resolução. O conjunto N tem 7 algarismos. Nós queremos formar números com 4 algarismos, divisíveis por 2 e podendo repetir. Muito bem. Divisíveis por 2 tirados lá do conjunto N é o 4, o 6 e o 8, que são 3 opções. Então, o nosso arranjo vai ser um arranjo 7,3, que é 7 elevado ao cubo, que é 7 vezes 7 vezes 7, que vai dar 343. E o nosso total, então, vão ser os 343 multiplicado pelas 3 opções de números pares, o 4, o 6 e o 8. Então, 1.029 números divisíveis por 2. Então, pessoal, entenderam? Ficou boa essa explicação desse exemplo? Vamos ver então se vocês entenderam. Vamos para a atividade 5. Muito bem, pessoal. A atividade 5 diz o seguinte: considere o conjunto N formado pelos números 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Muito bem. Então, você já sabe o total de elementos do seu conjunto dado, ok? Preste atenção. Quantos números com 4 algarismos poderão ser formados que sejam ímpares e podem ter algarismos repetidos? Então, pessoal, primeira coisa, olha lá no seu conjunto N, verifica quais desses números são os ímpares, que vai ser o total das opções que você vai ter que multiplicar no final, certo? Olha a dica, hein? Ok? Muito bem. Professora Roberta, quanto tempo eles têm para essa atividade? Olha, professora Inês, como essa atividade eles têm que pensar um pouquinho, fazer 2 contas, então eles têm 3 minutos. Muito bem, pessoal. Então, daqui 3 minutos voltamos.
Ok, pessoal. E aí, vocês conseguiram colocar a quantidade dos números ímpares? Professora Roberta, me conta, o que eles fizeram lá no chat? Olha, professora Inês, alguns alunos colocaram 1.372 e tivemos outras respostas variadas aí, mas muitos deles colocaram 1.372. Quem, por exemplo? A Giovana, o Felipe, o Matheus, o Marcos, a Ana Cláudia, a Isabelle, o Danilo, o Breno e o Rafael. E quero mandar um abraço para os professores, para a professora Rosângela, a professora Eliana, professor Dalton, professora Alan, professora Elizabeth, professora Adriano, professora Sandra e professora Maria Cláudia. E aí, professora Inês, é 1.372 ou não? Muito bem, pessoal. Quem ainda está com dúvida, preste atenção. Vamos lá. Pensamos primeiro no conjunto N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o nosso N é 7. Vamos formar números com 4 algarismos, porém, eles têm que ser ímpares. Então, vamos pensar. 1, 2, 3, 4. Nesta última posição, quem é ímpar no conjunto N? O 3, o 5, o 7 e o 9, correto? Então, 3, 5, 7 e 9. Então, esta posição, eu não vou mexer com ela. Eu vou pensar aqui. Então, o nosso P é 3. Portanto, nós vamos ter o arranjo 7, 3, que nós já fizemos essa continha hoje, não é mesmo? Que vai dar 343. Muito bem. Só que agora nós temos o total de 4 opções para os números ímpares. Então, eu tenho que pegar o 343 e multiplicar por 4. E no total, nós vamos ter 1.372 números ímpares. Pessoal, espero que vocês tenham entendido e tirado suas dúvidas. Porque aí a gente se vê na próxima aula, tá certo? Professora Roberta? Pessoal, não esqueçam de avaliar a nossa aula. Então, por favor, o QR Code e o link para eles. Vão lá, avaliem a aula, digam o que vocês estão gostando, o que pode melhorar, quais são as dúvidas, que a gente sempre olha essa devolutiva, porque a gente quer melhorar sempre a aula para vocês, tá bom? Vamos lá, professora Inês? Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.